principalmente boa noite a todos os formandos, tanto de contabilidade quanto de administração, turismo e a outra. Primeiramente, permitam que me apresente. Me chamo Gustavo Henrique Vieira de Castro, tenho 23 anos, bancário, contabilista agora, que é exatamente porque todos estamos reunidos aqui, a comemoração de todos nós. E agora, também orador da minha turma de Ciências Contábeis. Que honra! Mas o que será que fiz para merecer tal honra? Será que fui um ótimo aluno do qual todos se espelhavam? Complicado, né? Será que uma pessoa responsável, modelo de boas práticas para os meus colegas contabilistas? Poxa, acredito que uma pessoa que esquecia toda vez a caneta antes de fazer uma prova não é a melhor pessoa para ser um exemplo. Mas então por quê? E ontem, após uma breve conversa com um colega meu de classe, o Fabiano, que está sentado aqui, que por algum dos percalços da faculdade não vai se formar com nós hoje, ele não vem ao caso. Começamos a conversa e o Fabiano me perguntou: não, tudo bem, tal, o que você está fazendo hoje? Eu falei: poxa, estava aqui pensando no discurso que eu vou fazer, né, porque foi uma baita irresponsabilidade me escolherem como orador, viu? Uma baita de uma irresponsabilidade. Aí ele: como assim discurso? Você vai fazer o discurso? Aí eu fiquei embasbacado com aquela confiança que meu amigo me passou. Eu falei: caramba, impressionante como um colega pode confiar tanto no outro. Mas tudo bem. Aí eu falei: pois é, né? A turma escolheu, não tinha ninguém para ir, fomos, né? Então, aí tudo bem, tudo foi indo certo e tal. Mas aí logo depois que desliguei o telefone, me caiu a ficha. A minha turma estava me dando a oportunidade de apresentar exatamente uma analogia com ser contabilista com orador. Pensemos comigo. O orador, geralmente, era aquela pessoa formal, que falava tudo certinho, seguindo as métricas, assim como o contador, aquele velhinho, baixinho, de olho com óculos, que sempre ficava na sala dele e não se comunicava direito. Mas não. Hoje, o contabilista atual tem que ser uma pessoa que conversa com as pessoas, seja maleável, esteja sempre aberto a discutir, a expressar suas ideias, seja uma pessoa que saiba se comunicar e que saiba ver muito além dos livros de contabilidade. Tem que ser uma pessoa que entenda de administração, tem que ser uma pessoa que entenda de economia. Então, isso que meus amigos me deram a oportunidade de mostrar que, assim como os oradores, os contabilistas também mudaram e podem ser essa pessoa um pouco mais maleável, não tão presa às formalidades. Mas é isso. Muitas pessoas também defendem que a época da faculdade em que passamos durante 4 anos, no caso de contabilidade, alguns, é a melhor fase da vida. E eu não sou bobo de discordar. É aquela fase que temos vários amores, várias desilusões, em que existem momentos de pura euforia, como passar na prova do professor Giovanni ali sentado, que a última prova, ele fala: nunca ninguém tirou 10, você precisa de uma super nota, você fala: vai ser para a próxima. Mas e você consegue passar. Mas também tem momentos muito chateantes, como algumas provas de economia, que você às vezes precisava só de 5 e tira 4,5. E não passa, tem que fazer no último semestre. Mas tudo bem, isso aí a gente vai superando e tudo mais. A faculdade, ela é uma fase muito importante da vida, pois é a fase que a gente acha que a gente vai encontrar todas as respostas que a gente procura. Tudo que a gente procurou, a gente fala: não, lá eu vou encontrar. Mas não, a gente chega com 1 ou 2 perguntas. A mais complicada delas talvez seja: o que eu vou ser? Que profissional eu vou ser? Agora que estamos saindo delas, eu me vejo com trilhões de perguntas, milhões de perguntas. Mas acho que essa que é a graça da vida, né? É a gente nunca saber o que vai acontecer, sempre se fazer pergunta, e as perguntas vão movendo você. Imagina que chatice ia ser. A vida toda cheia de certeza, saber tudo que vai acontecer, na hora que vai acontecer. Poxa, não vivemos então, né? Fica lá e tal, senta no seu computador e espera tudo acontecer. E esse crescimento pessoal e, de certa forma, profissional, que é dado na faculdade, se deve muito aos professores, aos docentes que estão sentados ali. Por exemplo, o Giovanni, um professor que muitas vezes é uma pessoa, digamos, um pouco carrancudo, uma pessoa meio assim,
é um baita de um profissional. A gente tinha dúvida, ele saía correndo atrás, não importava onde. Trouxe uma vez um escritor de um livro de práticas trabalhistas para dar a palestra para a gente, para tirar nossas dúvidas. Que professor nós vemos hoje fazendo isso? Dedicado com a profissão, com amor à profissão, amor ao passar para o aluno exatamente aquilo que ele precisa. Ou então Chagas, né? Porque o professor Chagas, ele era muito engraçado. A gente chegava do intervalo e falava, não, é aula do Chagas. Chegava do intervalo 5 minutos antes. Quando chegava na sala parecia bruxaria, o quadro já estava todo escrito. Aí a gente, meu Deus. Aí sentava todo mundo para começar a copiar ali. Não, calma aí, 5 minutos de puro prazer. Primeira vez ninguém entendeu. Aí ele puxou o teste de surpresa, aí todo mundo, pelo amor de Deus. E depois ele melhorou. Depois ele começou a botar provas subjetivas e tudo mais. E foram 10 minutos de puro prazer para o deleite da galera. Pois é, complicado. O Rogério, professor que sempre estava lá disposto a sempre te dar dicas, sempre... Tudo que você precisasse, você podia conversar com o Rogério, profissional e tudo mais, que ele dava muito bons conselhos. Agora, especialmente, vou falar da professora Meg, que eu tive muito contato, principalmente na época da minha monografia. E ela teve muito contato comigo, e acho que ela ficou até um pouco maluca comigo, porque assim, aí eu julguei importante fazer essa homenagem a ela hoje. Porque assim, eu chegava, mandava um e-mail para ela meia-noite. Meg, não consegui fazer nada na monografia. Aí ela, meu Deus, não acredito e tal, e mandava um monte de coisa assim para eu ler, para eu pesquisar. Então assim, a Meg, ela é uma pessoa rígida, que ajudou muito na minha monografia, mas também ela é uma mãezona. Em todas as matérias, na monografia, ela foi uma mãezona muito especial para cada um que teve aula com ela. E também a gente não pode esquecer um pouco, já que eu falei de 4 professores, se não falar dos outros, eu vou só comentar os nomes, né? Senão é uma vergonha. O professor Furquinho, o Arruda, a Bibiane, Zioli, Raquel, o Alano, o Homero, que está sentado ali, também foi nosso professor em contabilidade, Romildo, Tatá, Brixner, professor André, Jorge, Maria e Vilma. Bom, já estamos chegando no final, não se preocupem. A família também é uma coisa muito importante para todos nós. É onde a gente se prende, né? Onde a gente vai buscar acolhimento nos momentos de maior problemas. Então, os pais desde pequenos são os nossos espelhos. Desde pequeno você olhava para o seu pai vestido de terno e falava, eu quero ter um terno igual ao do papai. Eu quero ser bom em